Por que eu não devo usar testosterona? É muito comum a chegada de pacientes no consultório visando ganho de performance com o uso da testosterona. O que eu sempre falo para o paciente é que a argumentação nossa do urologista contra o uso da testosterona, ela nunca deve se basear em dizer que a testosterona é uma medicação ruim, que não irá fazer o efeito. Porque realmente nós temos um ganho tanto do ponto de vista de performance cognitiva, quanto um ganho do ponto de vista de performance atlética nos pacientes que repõem testosterona. Só que isso nós estamos falando de reposição de testosterona, não de suplementação, não de uso suprafisiológico. Quando nós usamos testosterona de maneira abusiva, de maneira que ela vai acima, muito acima dos níveis fisiológicos, nós vamos ter os ganhos que algumas pessoas procuram, que é um ganho de hipertrofia importante, se o paciente tiver um acompanhamento adequado do ponto de vista nutricional, também perda de massa gorda. Só que, ao mesmo tempo, nós temos alguns danos que eles são importantes à saúde. A finalidade desse meu vídeo hoje é falar de um efeito colateral que é sem dúvida um dos mais importantes para o homem jovem e também é uma contraindicação absoluta ao uso de testosterona, que é o desejo de paternidade. Então hoje todos os guidelines das sociedades mais importantes nós temos descrito como, eu já falei anteriormente, o uso de testosterona sendo contraindicado de maneira absoluta nesse cenário de pacientes. Pois nós sabemos que aproximadamente 10 a 15% dos pacientes que usam testosterona quando jovens, eles não vão retornar à produção espermática da forma que eles tinham anteriores ao uso. E isso pode gerar um impacto muito importante no momento que esse paciente tiver um desejo de paternidade. É bem importante que os pacientes saibam que todo o paciente que utiliza testosterona, ele tem uma supressão da produção de espermatozoides. A grande maioria deles vai ter azoospermia, que é uma ausência completa da produção de espermatozoides. Então o paciente não tem espermatozoides no seu ejaculado e dessa forma ele fica infértil. A maioria dos pacientes, 85 a 90%, quando suspendem a testosterona, eles vão ter uma recuperação do seu eixo hormonal e no passar de 3 a 6 meses, se não for feito nenhum tratamento antes disso, ele deve voltar a produzir espermatozoides. Contudo, mesmo os pacientes que nós iniciamos um tratamento que é chamado de maneira mais coloquial de pós-ciclo, mesmo nesses pacientes, uma porcentagem de 10 a 15% não irá retornar à produção que tinha antes. E isso pode gerar uma infertilidade que vai demandar, em alguns casos, até tratamentos mais complexos. Então é muito importante que a hora que o paciente decida pelo uso da testosterona, se ele não tiver uma indicação clássica, que ele esteja bem ciente disso, então é uma obrigação do médico informar ao paciente sobre isso para que ele escolha, né? E é muito importante que o paciente saiba que ele está fazendo algo que na verdade tem uma contraindicação absoluta por trás disso. E nós podemos ter alguns danos até irreversíveis na sua fertilidade. Então, o meu papel como urologista, e eu sempre falo isso para o paciente, é deixar bem claro esse cenário, né? Então, nós urologistas temos como finalidade fazer a terapia de reposição de testosterona em pacientes hipogonádicos. Hoje a definição é pacientes com menos do que 345, né, de maneira geral, de testosterona total. E nós estamos já tendo alguns trabalhos mostrando a estratificação por idade, que eu acredito que vai ser bem importante, porque a testosterona esperada para um paciente de 60, ela é diferente da esperada de um paciente de 30, 40. Então, por isso que deve ser bem discutido esse tema, o paciente deve ter bastante informação para basear as suas escolhas. Eu sou Bruno von Millen, urologista e andrologista. Se você gostou mais desse tema, me siga no canal.